do ponto de fusão, que é a luz branca, a questão da temperatura de cor, né? Hoje nós temos as lâmpadas amarelas e as lâmpadas brancas. Nós vamos já falar um pouco sobre temperatura de cor. De antemão, o Super LED está substituindo essa lâmpada, não porque ela é mais econômica, mas porque é uma tendência mundial a questão do meio ambiente, né? Tanto essa lâmpada como essa são lâmpadas que carregam metais pesados, como o mercúrio, né? Essa aqui carrega também o argônio, o criptônio, e são gases nobres e nocivos ao meio ambiente e à vida humana, né? Não sei se vocês sabem, mas o mercúrio ele é cancerígeno. O mercúrio ele está sendo depositado quando essa lâmpada queima ou quebra, ele está sendo depositado nos lixões, né? E nos aterros sanitários, ele contamina os lençóis freáticos, ele contamina a atmosfera. Se ele for expirado por vocês, ele pode causar um dano terrível nos seus pulmões, e se ele tiver contato com a corrente sanguínea, pior ainda, porque ele é um gás que é cancerígeno, certo? Então é isso, a questão do meio ambiente e a questão de uma vida melhor, né? De uma vida com saúde, sem problemas, com gases tão perigosos. Então, o grande diferencial do Super LED hoje é porque é uma lâmpada altamente ecológica, à base de chips e circuitos eletrônicos. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. E se algum de vocês quiser fazer uma pergunta, pode levantar o braço, ficar à vontade. Vamos tentar sanar as dúvidas aí no máximo que nós pudermos. Tá ok, pessoal? Vamos para frente aí. As lâmpadas incandescentes são radiadores térmicos. Elas consistem em um filamento de tungstênio alojado no interior de um bulbo de vidro. O bulbo é preenchido com gás inerte, uma mistura de um gás inerte com nitrogênio ou vácuo. A corrente elétrica que passa pelo filamento aquece-o, fazendo atingir temperaturas de até 3.000 graus centígrados. Quando da passagem da corrente pelo filamento, os elétrons se chocam com os átomos de tungstênio, liberando uma energia que se transforma em luz e calor. Pode ver aí, né, pessoal, mais ou menos a fundo, microscopicamente, como é que funciona uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada que já virou museu, né? Ainda tem gente que continua utilizando o produto, mas que ela já tem uma data já determinada para sair de vez do mercado. Mais à frente vamos ver um novo segmento de lâmpadas. As lâmpadas de halogênio possuem um filamento que emite luz com a passagem da corrente elétrica. Átomos de tungstênio evaporam durante o processo. Em lâmpadas incandescentes convencionais, os átomos de tungstênio depositam-se na superfície interna do bulbo, o que significa que o bulbo deverá ser suficientemente grande para evitar o seu rápido escurecimento. Já as lâmpadas de halogênio são preenchidas com gases inertes e halogênio, que capturam os átomos de tungstênio e os transportam de volta para o filamento. Com isso, o tamanho da lâmpada pode ser reduzido, a luz fica mais brilhante e a durabilidade é maior. Bem, as lâmpadas de halogênio, a gente gosta de falar, ela já é uma evolução da lâmpada incandescente, né? Eles já conseguiram aí agregar um filamento mais solidificado, um filamento mais resistente, e agregaram também o gás halogênio, né? Que é uma combinação do bromo e do iodo, que faz com que essa lâmpada tenha um brilho mais forte incandescente, né? Ela tenha uma durabilidade maior e uma vida útil também maior. E foi a partir dessa lâmpada aqui que foram lançadas as lâmpadas de descargas. Vocês conhecem as lâmpadas de descarga, pessoal? A lâmpada de sódio, mercúrio, metálica, são as lâmpadas de descargas, né? A partir dessa descoberta, foi introduzido no mercado as lâmpadas de descargas. Então é isso, as temperaturas, vamos lá, medidas de iluminação são exatamente esses ícones aí, né? Que são subdivididos em mais 10 ícones, né? Mas isso é uma disciplina de arquitetura. Se a gente for falar aqui, vira uma aula. Então, assim, vamos falar aqui dos principais tópicos que vocês precisam saber para quando vocês atenderem o cliente de vocês saberem deduzir e diferenciar uma lâmpada da outra. Por que uma lâmpada é melhor do que a outra?
precisar da lâmpada X para colocar no quarto, por que ela precisa da lâmpada Y para colocar na lanchonete, entendeu? É a partir dessas medidas de iluminação que vocês vão conseguir diferenciar uma lâmpada da outra. Todas as lâmpadas vêm da base dessas medidas, ok? Nós temos até aqui um engenheiro de automação presente aqui, o meu amigo, e está nos acompanhando aí. Então vamos lá. Vamos partir aqui para a temperatura de cor de uma lâmpada. Jefferson, acende uma lâmpada aqui, por favor. Então, assim, a temperatura de cor está associada a esse cara aqui, ó, William Thomson, né, britânico, também chamado de Lord Kelvin. Você já deve ter ouvido falar, a lâmpada tem 3.000 Kelvin, 6.400 Kelvin, né? Então, o Kelvin está associado acende uma lâmpada amarela aí. Você tem alguma amarela? Tem uma lâmpada amarela? Não, pode ser qualquer uma, vai. Então, o Kelvin foi o cara que conseguiu descobrir quimicamente essa grandeza, né? Tá dando para ver, pessoal, isso aqui? Tá entendendo aqui, ó? Essa grandeza, né? E ele conseguiu patentear e transformar Celsius em Kelvin, né? Através dessa química, dessa grandeza. Então, o que ele fez? Já que eu descobri e mensurei a medida de temperatura de uma lâmpada, então eu vou registrar aqui no meu nome logo aqui, Kelvin, né? Temperatura de cor 6.400 K ou 6.400 Kelvin. Então esse nome Kelvin veio desse cara aí que conseguiu mensurar. Mas como foi que ele conseguiu ter essa descoberta química, científica, que foi uma grande descoberta na época, né? Nesse período. Nós estamos falando do século XIX. Olha só, isso aqui é para vocês terem uma ideia de onde o cara tirou a base da temperatura de cor. Aquecendo um pouco no fogo, né? Vocês estão vendo aí, ó. Vamos lá, você pega um ferro, colocou lá no fogo e deixou lá ele aquecer. Aí ele foi ficando vermelhado, alaranjado, amarelando, branqueando, aí ele entra em ponto de fusão, a temperatura vai lá para cima, e ele fica um branco, né? Branco azulado, total. Aí vocês começam a pensar, não, ele está começando a virar cinza, mas ali é porque ele já está em ponto de fusão. Então, quanto maior for a temperatura, mais branco ela vai ficando, entendeu? Quanto menor for a temperatura, ela vai ficando amarelo, vermelho, entendeu? Não é, a gente às vezes pode até pensar o contrário, né? Mas não é. Quanto maior a temperatura, mais branco vai ficando. Quando está amarelo, vermelho, a temperatura está baixa. Entendeu? Então foi mais ou menos assim. Foi transformado os Celsius em Kelvins. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o olho ocular, né? O globo ocular, né? Olha só, microscopicamente, a menina dos olhos, né? Isso aqui é o cristalino chamado. Na verdade, ele tem uma superfície bem deformada, porque o nosso olho ele tem uma série de nervos ópticos que nos dá sensibilidade, entendeu? Nossa visão é pura sensibilidade da luz. É por isso que nós conseguimos enxergar as cores como elas são. É só para vocês terem uma ideia, como isso aqui essa máquina fotográfica aqui, o maior número de megapixels possível, que ninguém nunca conseguiu medir no mundo, é tão especial. Então, como nós enxergamos as cores, né? Ali, ó. A cor é uma informação visual gerada por um estímulo que é percebida pelo nosso olho e interpretada pelo nosso cérebro. Quem diz que cor não é o olho, é o cérebro. O olho é só a porta de entrada, né? O nosso olho ele tem vários espelhos, vou falar assim para ficar bem modesto, que refletem luz de um para o outro até chegar nos nervos oculares que eu falei para vocês, né? A retina, e acima da retina estão os cones e os bastonetes, que são os nervos ópticos. Então, pessoal, através desses nervos ópticos, nós temos a sensibilidade de transmitir ao cérebro a informação que nós estamos enxergando. Pô, mas o que esse cara está falando do olho? É porque o que você enxerga não é o que você
nem sempre é o que você está pensando, entendeu? A informação vem do cérebro. Eu já falei para vocês, o olho é uma porta de entrada, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, visão. Isso aqui é uma visão de um cão, né? É diferente da visão humana, porque a visão humana, ela tem uma maior quantidade de nãos, né? Então o cérebro consegue determinar o maior número de cores e resoluções. Mas por que nós temos que entender isso? Porque é o seguinte, uma lâmpada de vapor de sódio, tá aqui, água e pressão de sódio, HPS, vai pagar. Isso aqui, pessoal, para vocês entenderem, ele acendeu uma lâmpada aí de 6.400 Kelvin, totalmente branca, né? Para vocês entenderem o seguinte, essa lâmpada, ela está nessa temperatura aqui, ó, 6.400. E qual é essa aqui? Um azul escuro, né? Mas a lâmpada ali, que qual é? Branca, né? Então, é questão da sensibilidade ocular, olha só. Lâmpada de vapor de sódio é uma lâmpada avermelhada, né? O ambiente fica um pouco deformado. É uma lâmpada muito utilizada pelos órgãos públicos para iluminação externa. Por quê? Porque ela tem uma vida útil boa, porém ela tem um índice de reprodução de cor ruim. Então é por isso que ela deixa o ambiente um pouco avermelhado. Você não consegue enxergar as cores como é para ser enxergado, entendeu? Índice de reprodução de cor, vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então está aqui, ó. Uma lâmpada de sódio, uma lâmpada incandescente, que é amarela. Aí depois a gente vai subir na temperatura. Uma lâmpada de 5.000 kelvins, né? Que a gente vê altamente branco, até uma lâmpada de 6.400. Isso aqui seria o xenon de um carro, de 8.000 kelvin, né? Aquele branco azulado, que na verdade é um azul totalmente escuro. Mas nós vemos o branco azulado, pela sensibilidade da visão e pelo cérebro que é estimulado. As lâmpadas fluorescentes contêm em seu interior vapor de mercúrio e gases inertes. Com a passagem da corrente elétrica, os elétrons chocam-se com os átomos de mercúrio. Com o choque, é transferida energia para os elétrons de mercúrio, que irão passar para uma órbita superior em torno do átomo. Quando estes elétrons regressam à sua órbita original, eles emitem energia na forma de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é convertida em luz visível pela camada fluorescente que reveste a superfície interna do bulbo. Bem, pessoal, é o seguinte, as lâmpadas fluorescentes, elas têm uma camada chamada trifósforo, né? Esse trifósforo, ele vem de um produto chamado terra rara, que é extraído na China, porque lá é o país que tem 90% desse elemento químico que é extraído lá, né? Aqui no Brasil também tem, mas é inacessível conseguir extrair esse minério aqui. Então lá tem 90% desse produto, só que esse produto começou a degradar a crosta, né, do país. Então é mais um dos motivos que eles começaram avassaladoramente a focar em cima de um produto totalmente automatizado. Então, terra rara é a combinação de 15 elementos químicos, certo? Que forma, que eles pegam e juntam com o vapor de mercúrio e fazem essa camada, né, de trifósforo. Isso aqui ainda é temperatura de cor, é para vocês entenderem como nós enxergamos as cores, através de uma iluminação artificial e através de uma iluminação natural. São pequenas coisas que nós não paramos para dar uma percebida de como as coisas se diferenciam da outra, de dia ou de noite, mas é dessa forma que acontece. Uma cor de noite não é a mesma cor, certo? O tom de cor de dia. É diferenciado por quê? Porque existem dois tipos de iluminações distintas. Isso aqui são aquelas, o azul, né, 8.000 Kelvin, até 10.000 Kelvin, que vocês acabaram de ver naquela régua de temperatura. Fria branca, azulada, 5.000 Kelvin, 3.300 a 5.000 branco intermediário e 3.000
cliente chegou lá na loja para comprar e você vai fazer uma aplicação com um produto para o cliente. E aí ela vai dizer, olha, eu quero uma lâmpada que dá para botar lá no meu quarto, que tem uma iluminação agradável. Aí você tem que colocar uma lâmpada com a temperatura mais baixa, né? Uma lâmpada de 3.000 K, uma lâmpada que não encandeia a provisão, deixa o ambiente mais morno. Aí vocês estão vendo aqui uma lâmpada de 5.000 para ambientes, né, com aparência de limpeza, e 6.400 um ambiente como esse. Aqui nós estamos vendo aqui as lâmpadas brancas, né, com maior tonalidade de cores possíveis, porque existe um agrupamento de pessoas e a gente precisa variar o máximo possível. Então isso aqui é para vocês determinar a temperatura de cor que vocês vão estar passando para o cliente de vocês, dependendo do ponto que ele precisa na casa. Alguma dúvida, pessoal, em relação à temperatura? Podem fazer perguntas, ok? Isso aí, para a gente finalizar as temperaturas de cores, é para vocês entenderem aquilo que eu falei antes, né? É um contraste simultâneo, que vocês não conseguem identificar os pontos, né? Porque vocês não estão enxergando, então a visão não consegue passar a informação para o cérebro e ele não consegue ter um raciocínio lógico. A maior medida de iluminação e a mais importante de todas é o lumens, porque o lumens é a capacidade do objeto de despejar a iluminação no ambiente, né? E essa medida é feita por segundo. Então toda lâmpada ela tem uma medida de lumens estabelecida pela BNT e pelos órgãos competentes de metrificação. Toda lâmpada, para estar no Brasil, ela tem que estar nas normas, e essas normas estabelecem que uma lâmpada incandescente tem que ter até 700 lumens, a lógica 2.500 lumens, por aí vai. Todas as lâmpadas têm uma medida regrada e tem que ser seguida pelos órgãos competentes. Então, se o cliente chega para vocês, olha, estou precisando de uma lâmpada que tem uma quantidade de luz muito intensa, precisa de muita iluminação. Então, a primeira coisa que vocês têm que procurar é a quantidade de lumens que tem essa lâmpada, porque o lumens é a quantidade de luz que ela despeja no ambiente. Então, aqui nós vemos que uma lâmpada de mercúrio, que é uma lâmpada externa, tem muitos lumens, né, 2.700 lumens. A lâmpada metálica tem muito mais. O sódio tem muito mais também, compacta fluorescente, dependendo da potência, ela vai de 800 a 4.000 lumens. E os super LEDs também, segue esse mesmo padrão, né? Isso aqui são as super LEDs luminárias externas, que eu vou mostrar para vocês. Que ela tem um despejo de iluminação, talvez o maior do mercado. Aí isso aí é eficiência luminosa, vamos já chegar lá. É a quantidade de lumens versus a potência. Não é isso que tem que saber? Esse aqui é o lumens, eu não estou falando de potência. Aqui é o lumens, eu vou já chegar lá, viu? Vamos lá. Então, o fluxo luminoso existe em qualquer objeto que encandeia a luz. Até uma vela tem 12 lumens, entendeu? Rapaz, mas o lumens, ele ilumina o que? Um lumen, ele ilumina 1 metro quadrado, certo? 12 lumens, falando. Aí vem aqui o farol, o sol, não tem como medir, né? É um elemento estratosférico natural que o homem trata como 100% de lumens, teto solar. E aí chegamos onde você estava tocando no assunto. Isso é eficiência luminosa. Eu quero uma lâmpada que tenha um bom encandeamento de luz, uma temperatura de cor branca e que consuma pouca energia. Aí você já vai tratar de eficiência luminosa. Olha só. Eficiência luminosa proporciona a eficiência quando a energia consumida para gerar um fluxo luminoso é menor do que a da outra. Então, quando uma lâmpada ilumina mais e consome menos energia, diz
3,5 lumes por watts. Fluorescente compacta 3 de 15, fluxo luminoso 850 lumens. Os 850 dividido por 15, ela tem 56,67 lumens por watts. Então é por isso que as pessoas falam, olha só, a lâmpada compacta fluorescente é 90% mais econômica que a incandescente? Sim. Por quê? Porque ela tem uma eficiência luminosa maior, entendeu? E por que o LED é melhor do que a lâmpada compacta fluorescente? Além de tudo aquilo que você me falou, que é um produto ecológico, reciclável, que não contamina o meio ambiente, ele também tem uma eficiência luminosa maior do que a lâmpada compacta fluorescente. Agora, não vão ouvir história que o LED é 90% mais econômico que a lâmpada compacta, pessoal, ou qualquer lâmpada fluorescente. Isso não existe. Ele fica em torno de 42% mais econômico. Só isso, entendeu? Porque essa lâmpada aqui, ela é muito fiel. Não, eu estou falando assim, porque já que essa aqui é 90% mais econômica que essa, poderia ser o LED também 90% mais econômica, né? Que é a fluorescente, mas não é assim. Mas tudo bem. Olha só, uma lâmpada 3 de 15, fluxo luminoso, daqui ó, 56,67 de eficiência, e uma lâmpada super LED S100 de 12 watts, tem 1020 lumens, tem uma quantidade de lumens maior e tem uma potência menor, eficiência luminosa maior, é uma lâmpada mais eficiente, né? E com menos potência e com mais iluminação. Então, por isso que é uma lâmpada que veio para substituir. Mas é muito cara, né? Mas se você olhar de 2010 a 2014, ele já reduziu 59%. Hoje as lâmpadas de super LED estão em torno de 10 a 25 reais, as tradicionais, que substituem as lâmpadas compactas. Entendeu? Elas estão nessa faixa de preço. O consumidor final vai dar em torno de 35 reais. Beleza, pessoal? Uma pergunta aí? Vamos tirar as dúvidas, certo? Vou estar passando para vocês uma cartilhazinha para dar uma relembrada, entendeu? Botar lá no balcão lá e dar uma ajudada aí para os clientes. De 25. É. Porque a de 25 vai dar 86. Então. A de 25 compacta fluorescente. Qual? É, mas aqui é de 12. Ela já muda da de 10. Já tem uma diferença boa. E vocês vão ver o seguinte. A lâmpada de super LED é uma iluminação diferente, porque ela tem um índice de reprodução de cor maior. Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Então, como é uma cor, ela te dá uma definição de cores maiores, vocês não estão acostumados com isso, né? Então, você acha um pouco diferente, mas a iluminação dela é mais abrangente.